Pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula do curso de Física. E a primeira aula que a gente vai passar para vocês é, na verdade, uma aula mais de revisão de alguns conteúdos, ok? E essa aula é extremamente importante porque a gente vai precisar desses conhecimentos, desses conteúdos ao longo do curso, tá ok? E a nossa aula hoje vai ser sobre noções, sobre direção e sentido. Galerinha, a gente escolheu esse tema porque, além de ser um tema extremamente importante para ao longo do curso, né, para toda a física, não somente a física, mas para outras disciplinas como química e matemática. Bom, mas a gente escolheu esse tema porque muitos alunos confundem direção e sentido, ok? Infelizmente ainda existe muita confusão em relação a esses dois temas e a gente sabe que são temas distintos, são temas diferentes, ok? Por exemplo, no caso da direção, a gente vai falar que a direção, né, a gente vai utilizar a direção sempre que a gente estiver tratando, por exemplo, de direção horizontal, direção vertical, direção transversal, direção circular, ok? Então, a gente vai utilizar direção sempre que estivermos tratando de, por exemplo, direção vertical, direção horizontal, direção transversal e direção circular, ok? Então, a direção engloba basicamente, né, uma vertical, uma horizontal, uma transversal, uma circular. Então, vamos lá. Pegando como exemplo aqui, no primeiro caso que eu disse para vocês, vejam bem, direção vertical. Eu falo para vocês que um determinado carro, um determinado corpo, está se movendo a uma direção vertical. Ok? Então, essa é a direção dele. Então, é uma direção, né, vertical. Ah, mas e se esse carro estiver se deslocando na direção horizontal, como eu disse para vocês? Bom, se ele estiver deslocando na direção horizontal, simplesmente ele vai estar se movendo dessa forma, nessa direção. Ok? Ah, professor, mas e se ele estiver se deslocando na direção transversal? Olha bem. Se ele estiver deslocando na transversal, ele vai estar executando esse movimento aqui, ó. Ok? Então, direção
transversal. E por fim, se ele estiver na direção circular, ele vai estar se movendo em círculos. Ok? Por exemplo, quando um carro está fazendo uma rotatória, está se deslocando em uma pracinha, ele está fazendo uma direção circular. Beleza, gente? Entendido? Pessoal, ok. Então isso é em relação à direção. Então, esses conceitos, né, esses desenhinhos que eu fiz para vocês, eles têm que ficar em mente, porque a gente vai precisar mais para frente, principalmente em cinemática vetorial e em outros temas da física, ok? O outro tema que a gente tem também, que gera muita confusão, é em relação ao sentido. Em relação ao sentido. Galerinha, sempre que a gente tiver sentido, tá? A gente pode dizer que o sentido, ele será empregado, né? Então, ele será empregado em casos como do norte para o sul, ou vice-versa, tá? Ou do leste para o oeste, ok? Ou vice-versa. Então vamos lá. Vamos pegar a direção vertical. Eu disse para vocês que a direção vertical do movimento é essa. Beleza? Se eu tenho, né, se eu falo para vocês que um carro está se deslocando na direção vertical, no sentido de norte para sul, então ele está fazendo esse movimento aqui, galerinha. Ó. Ele está saindo do norte e indo para o sul. Então, esse sentido aqui é o sentido de norte para sul, na direção vertical. Ok? Então, se um carro está na direção vertical, está fazendo o sentido norte para o sul, ele está fazendo esse tipo de movimento. Beleza? E se eu tiver o sentido contrário, né? Por exemplo, esse carro está se deslocando do sentido de sul para norte. Então, esse é o sentido contrário, que é o sentido sul para norte. Belezinha? Então, basicamente, na direção vertical, a gente tem esses sentidos. Ou é de norte para sul, ou é de sul para norte. Beleza? Bom, então, em relação à direção horizontal. Como eu disse para vocês, a direção horizontal é essa. Beleza? Se eu falo para vocês que um carro está se deslocando na direção horizontal do sentido oeste para leste, ele está fazendo esse movimento. Concorda? Então, esse movimento aqui, né, na direção horizontal, é do movimento, é do sentido oeste para leste. Ok? Ah, mas e se ele estiver no sentido contrário, professor? Se ele estiver no sentido contrário, galerinha, ele vai estar se deslocando do sentido leste
para o oeste, ok? Ou seja, ele vai estar indo de leste para oeste. Pessoal, aqui eu coloquei representando o leste como é, porque muitas das vezes eles representam leste, até mesmo na geografia, utilizando a letra E, porque por causa do inglês, ok? Mas não tem problema não, ok? Então, oeste, leste, leste, oeste. Beleza? E por fim, pessoal, em relação à direção transversal, a gente pode ter o sentido, nesse caso aqui, como eu representei para vocês, uma direção transversal com esse sentido e uma direção transversal no sentido contrário. Ok? E por fim, no movimento circular, eu posso ter, como sentido, o sentido horário, que é o sentido que os ponteiros do relógio giram, que é esse daqui, não é mesmo? Ou seja, então eu tenho um movimento circular no sentido horário. Ou eu posso ter também um sentido anti-horário, que é o sentido contrário aos ponteiros do relógio, que seria seria esse daqui, ó. Ok? Tava fazendo o contrário aqui, desculpa, galera. Então seria esse daqui, ó. Seria um sentido anti-horário e o sentido horário. Ok? Entendido? Então esses temas, eles são mais tranquilos, mas muitas das vezes geram confusão, tá? Então eu preciso que vocês estudem esse tema, tá? E memorizem bem, porque a gente vai precisar deles para as próximas aulas, ok? Então, a primeira aula foi isso, foi mais ou menos para apresentar essas diferenças, tá? E na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios em cima disso, ok? Então até mais, galera. Vejo vocês na próxima aula. É isso aí.